E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer um mergulho fascinante no pensamento de Olavo de Carvalho. É uma daquelas jornadas intelectuais que começam no nível mais micro possível, sabe? Bem lá nas nossas próprias emoções e na sinceridade humana, e que vai se expandindo círculo por círculo até bater lá no nível macro da política latino-americana. É uma progressão de ideias muito curiosa que nós vamos desconstruir aqui, passo a passo, baseados estritamente no material de origem. Para nossa exploração de hoje, o roteiro é o seguinte: a gente começa falando sobre a raiz da depressão. Depois, vamos ver a diferença entre o arrependimento verdadeiro e o remorso. Em terceiro lugar, o embate entre o tempo do indivíduo e o da sociedade. No ponto 4, a gente explora a chamada falácia resolucionária. E, para fechar, a política e os famosos segredos de polichinelo. Vamos nessa! Parte 1. A raiz da depressão, o custo da desconexão. Olha só a metáfora super gráfica que a fonte traz logo de cara para explicar a origem interna da depressão. O autor argumenta que esse estado surge quando a gente se afasta do nosso próprio coração. De acordo com a análise, perder o contato com a nossa voz interior sincera drena, literalmente, a nossa energia vital. É como se alguém chegasse e arrancasse o cabo de uma tomada com toda a força, sabe? Sem essa conexão autêntica, a mente fica totalmente vulnerável e a pessoa entra em colapso. Mas por que a gente faz isso na prática? Bom, a fonte lista algumas situações que são até bem comuns. Quantas vezes o nosso comportamento natural não é alterado só para agradar o grupo em volta ou para impressionar um parceiro romântico? O material aponta que adotar essas personas falsas destrói completamente a beleza natural de quem nós realmente somos. Tentar ser algo que não se é, segundo o autor, é a receita certa para o fracasso pessoal. Mas, e aqui tem um detalhe crucial, ser sincero consigo mesmo não significa aderir àquele sincerismo forçado, sabe? Aquela atitude de sair gritando os próprios defeitos aos quatro ventos só para pagar de honesto. A fonte diz que isso também é um teatro. A integridade verdadeira, na visão dele, é conhecer as próprias falhas intimamente sem precisar inventar personagens. Seguindo para a parte 2, arrependimento verdadeiro versus remorso, o eu espiritual. Aqui a gente entra numa distinção vital que o material faz entre duas emoções que todo mundo acaba confundindo. O arrependimento verdadeiro, segundo a fonte, é um sentimento equilibrado, moderado e racional. Ele sempre traz junto uma pontinha de alegria e de esperança. Por outro lado, o remorso recebe uma classificação bem mais pesada. Ele é descrito como algo demoníaco e avassalador. O remorso seria aquele desespero absoluto onde a pessoa já se enxerga como um caso perdido. Então, o ponto central é: a sinceridade interior saudável te leva a um arrependimento que constrói, enquanto a falta dessa sinceridade te empurra direto para um remorso que paralisa. E como a fonte aplica isso? Curiosamente, ele usa o exemplo prático do rito católico da confissão para ilustrar como manter essa sinceridade saudável. O guia prático sugerido é o seguinte: primeiro, confesse os erros de forma genérica. Segundo, evite detalhes gráficos ou degradantes. E por quê? Porque ficar detalhando o erro não só deprime a pessoa que está confessando, como também pode deprimir o próprio padre. E terceiro, reconheça a autoridade do ritual. O autor argumenta, com uma pitada de ironia, que Deus já sabe de absolutamente tudo. Ninguém está lá para passar informação para Deus, mas sim para participar de um rito onde o sacerdote usa a autoridade dele só para reintegrar a pessoa à comunidade. Parte 3. Tempo individual versus tempo social, o limitado contra o ilimitado. Para a gente entender esse próximo salto, o material traz um contexto científico. Existe um conceito biológico popularizado por Ernst Haeckel, que diz que a ontogenia recapitula a filogenia. Em termos simples, é a ideia de que o desenvolvimento do indivíduo repete a evolução de toda a espécie. Acontece que a fonte rejeita essa teoria veementemente. O autor chega a chamar Haeckel de charlatão e argumenta que tentar espelhar a biologia de uma única pessoa com a história inteira da humanidade é uma base completamente furada para qualquer pensamento político. E a razão principal para essa rejeição é o tempo. Pensa bem, a nossa vida individual tem um prazo máximo. Nós somos mortais. Exatamente por isso, a gente precisa planejar o nosso tempo e concentrar a nossa energia para atingir objetivos antes que o prazo acabe. Mas é a história humana. A história humana não tem data de validade.
ela sofre mutações contínuas. E o argumento metodológico da fonte é que pegar a lógica de planejamento rigoroso de uma vida finita e tentar aplicar isso a uma sociedade que nunca acaba é um erro gravíssimo. O que nos leva à parte 4, a falácia revolucionária, o círculo em expansão. É exatamente com base nessa questão do tempo que o material apresenta o que ele chama de grande falácia revolucionária. Que falácia é essa? É a crença ilusória de que a sociedade pode atingir uma mutação final, um estado que seja perfeito e definitivo. O autor aponta que isso é simplesmente impossível porque o amanhã sempre chega. No dia seguinte à tal revolução perfeita, a sociedade já vai sofrer uma nova mutação e depois outra e outra, rumo ao infinito. Prometer concentrar um poder gigante no presente, em nome de um futuro estático e perfeito, é operar sobre uma ilusão gigantesca. E aí a gente chega numa citação central que resume toda essa estrutura. Olha só, aquilo que na escala do indivíduo é inteiramente normal, na escala da sociedade se torna anormal. Planejar cada detalhe e concentrar forças para moldar o próprio futuro faz todo sentido no nível pessoal, já que o nosso tempo está correndo. Mas tentar forçar esse senso de urgência cronometrado em cima de uma civilização inteira é, segundo análise, irreal e completamente insano. Finalmente chegamos à parte 5, política e segredos de Polichinelo, o nível macro. Agora a gente junta as peças. Lembra da sinceridade íntima lá do comecinho? O autor expande isso para o que ele chama de sinceridade circulante. A lógica é que, do mesmo jeito que mentir para si mesmo destrói a energia do indivíduo, uma sociedade precisa de uma quantidade mínima de verdade no debate público para que os líderes consigam tomar decisões baseadas na realidade. O material defende que quando as classes intelectuais começam a abandonar essa sinceridade de forma generalizada, o sistema inteiro entra num transe de alienação e as decisões políticas ficam divorciadas do mundo real. E é nesse contexto que o material entra nas suas afirmações mais politicamente carregadas, focando no Brasil e na figura do presidente Lula. Nós estamos repassando a visão exata da fonte aqui, tá? O autor argumenta que essa liderança política carecia de ideias originais, atuando basicamente para transformar em poder prático as ideias de intelectuais como Frei Beto e Amir Sader. Mas a afirmação mais estrutural da fonte é a de que o governo operava sob as diretrizes do Foro de São Paulo. Na visão do autor, o Foro funcionava como um grande órgão oculto de decisões políticas para toda a América Latina. O que nos leva à metáfora que encerra essa análise, o famoso segredo de Polichinelo. A fonte diz que a atuação desses poderes, como o do Foro de São Paulo, criava um ambiente de faz de conta. O segredo de Polichinelo é exatamente isso, uma situação de profunda alienação onde todo mundo sabe quem realmente manda, todo mundo vê a engrenagem girando, mas é estritamente proibido falar sobre isso em público. A sociedade passa a brincar de não saber. A mentira institucionalizada vira a regra principal do jogo. O que deixa a gente com uma provocação gigantesca para encerrar essa análise. Nós começamos entendendo, através das lentes desse autor, que abrir mão da sinceridade lá no nível íntimo leva a pessoa inevitavelmente ao fracasso e à depressão, certo? Vimos como mentir para si mesmo quebra o espírito e gera teorias ilusórias. A grande pergunta que fica no ar é, se a nossa energia vital depende de encarar a verdade, o que sobra da saúde mental de uma nação inteira quando ela se acostuma a viver baseada num segredo de Polichinelo? Uma sociedade que escolhe atuar na alienação consegue um dia recuperar a própria sanidade? É uma reflexão incrível sobre como o nível micro afeta diretamente o macro. E aí, faz sentido para vocês? Bom, muito obrigado por acompanharem mais essa exploração com a gente. Continuem sempre questionando e até a próxima.